Eu pedi para o ChatGPT criar analogias e metáforas para mulheres que falam demais. E para minha surpresa, a inteligência artificial foi muito mais simpática e generosa com a gente do que a sociedade jamais foi. Todas as 10 sugestões que o ChatGPT me deu foram positivas. E a que mais me chamou a atenção foi: mulheres que falam demais são como uma fonte inesgotável de inspiração. Suas palavras fluem como água, alimentando a imaginação e estimulando novas ideias e perspectivas em todos que têm a sorte de ouvi-las. Quando eu li isso, eu me perguntei se as pessoas que ouvem mulheres que falam demais se consideram sortudas. E a resposta que eu mesma me dei foi não. Mulheres que falam demais são constantemente rotuladas como irritantes, chatas, incômodas e exageradas. E para ter certeza de que essa percepção não estava só na minha bolha, eu fui pesquisar. Para começar, eu joguei no Google o termo "a mulher que fala demais", para ver o que aconteceu. A maioria dos resultados da primeira página eram negativos e muitos vinham de sites religiosos. Um dos que mais me chamou a atenção foi o resultado que dizia: "tem mulher que fala demais e na hora errada". Aí eu cliquei, né? Era o título de um vídeo do canal da Igreja Universal. E esse vídeo difícil tinha falas do tipo: "elas não sabem a hora de parar, acham que são as donas da verdade e querem se meter em todos os assuntos". E a frase que aparecia escrita na tela era: "tema de hoje, : chatas de plantão". Na minha análise, esse vídeo é problemático porque passa uma mensagem de que mulheres que falam demais são burras, intrometidas e desequilibradas. E também revela um incômodo com nós estarmos metidas em todos os assuntos, como se houvessem temas proibidos assim, para as mulheres falarem sobre. E isso me fez pensar em como a sociedade reprime mulheres que falam demais. Parece que o nosso papel no mundo só tá certo se formos submissas, amordaçadas, quietas e obedientes. E aí eu pergunto: por que as pessoas têm tanto medo de ouvir o que as mulheres têm a dizer? Outro ponto que precisa ser levado em conta é: as mulheres realmente falam demais? Existem alguns estudos que apontam possíveis causas evolutivas e fisiológicas para isso. Mas o fato é que não existem estudos que comprovem em absoluto e sem sombra de dúvidas que as mulheres falam muito mais que os homens. Lá no meu Instagram, @mulherquefala_demais, no link da bio, e no meu Medium, também @mulherquefala_demais, tem um artigo que eu fiz sobre esse tema. E se você quiser saber mais, clica lá e confere as fontes, estudos e os apontamentos sobre isso. Lá nesse artigo eu deixei vários estudos. Mas tudo isso mostra o seguinte: a afirmação de que as mulheres falam mais que os homens não passa de um mito sem comprovação científica absoluta. E aí, por curiosidade, eu já estava lá no Google, né? Também joguei lá o homem que fala demais, porque eu tinha jogado a mulher que fala demais, né? Joguei o homem que fala demais. E a maioria dos resultados da primeira página não focavam em homens, mas sim em pessoas que falam demais. Veja a diferença da busca com o termo mulher, que aponta diretamente vários aspectos negativos especificamente de mulheres que falam demais. Um dos resultados dessa minha segunda busca, um dos poucos que citava diretamente homens que falam demais, era uma crônica escrita pela Giovana Damasceno no site Recanto das Letras. Lá no meu Medium tem o link também. E eu achei a discussão que ela propôs nesse texto muito interessante. Basicamente, nesse texto, ela começou a observar quais vozes mais se sobrepõem em lugares cheios e com presença equivalente ali de homens e mulheres. E o resultado
foi que na maioria das vezes ela ouviu vozes masculinas. E as minhas observações e vivências pessoais mostram que a sociedade tolera, aceita e até parabeniza homens que falam demais. Porque homens que falam demais são vistos como interessantes, sociáveis, bons comunicadores e simpáticos. E isso me lembra também de um estudo de caso feito pela Harvard Business School. Em resumo, alguns alunos foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo analisou a história real de uma investidora de risco, uma mulher chamada Heidi Roizen. O segundo grupo analisou exatamente a mesma história, mas nesse caso o personagem era Howard, um homem. É a mesma história, só trocaram o gênero. Aí depois os 2 grupos responderam um questionário sobre como se sentiam em relação à personalidade da pessoa da história. Aí tanto a Heidi quanto o Howard foram classificados como competentes, mas o Howard foi avaliado como uma pessoa agradável. Já a Heidi foi considerada egoísta e o tipo de pessoa com quem os avaliadores não contratariam e com quem não gostariam de trabalhar. Gente, era a mesma história! A única diferença entre os 2 era o gênero. E uma era uma pessoa agradável e outra não. O ponto desse estudo, eu sei, não é exatamente falar demais, mas eu acredito que ele deixa bem explícita a diferença que a sociedade tem no entendimento de homens e mulheres que agem exatamente da mesma forma. Mas outro ponto que eu quero destacar aqui é: afinal, o ato de falar demais é bom ou é ruim? Na minha opinião, tudo depende dos objetivos e do contexto. Independente do gênero, existem situações nas quais falar demais pode ser ruim. Eu observo que muitas pessoas falam demais porque repetem a mesma informação várias vezes, por exemplo. E isso pode acontecer por falta de organização de ideias, de clareza ou de um objetivo definido. E aí, alguns fatores como insegurança, nervosismo e ansiedade também podem contribuir para isso. Existem também as pessoas que falam demais porque sentem uma grande necessidade de atenção. Eu acredito que na maioria desses casos as pessoas falam demais por falta de autoobservação. E falar demais nesses cenários é ruim, porque as pessoas podem falar muito, Falar demais sobre assuntos delicados, de repente contando coisas que não deveriam. Essas pessoas podem não conseguir comunicar com clareza o que tem para dizer. Essas pessoas podem falar coisas sem importância para quem está ouvindo. Podem repetir várias vezes a mesma coisa. Falar algo que quem está ouvindo não está preparado para ouvir. Tipo a moto passando, que eu não estava preparada para esse monte de barulho na rua enquanto eu gravo, mas eu vou continuar gravando como se nada tivesse acontecido. Mas assim, eu vejo que muitos estudiosos e especialistas da área da comunicação defendem que falar demais é sempre uma coisa ruim. Tem um monte de texto, vídeo, aula que ensina as pessoas a falarem menos. Na minha opinião, não precisamos ensinar as pessoas a falarem menos. Precisamos ensinar as pessoas a falarem melhor. Eu acredito que falar demais não é uma coisa ruim, desde que as pessoas falem sobre assuntos interessantes, com assertividade e coerência, sem enrolação ou repetições desnecessárias. E inclusive nesse artigo que eu comentei agora há pouco, que está lá no meu Instagram e no meu Medium, tem orientações para te ajudar a falar demais de forma positiva. Mas para encerrar a nossa conversa de hoje, eu preciso falar 2 coisas rápidas. Primeiro, se você acha que você fala demais de uma forma negativa, saiba que esse é o primeiro passo para mudar esse cenário. Porque aprender a se comunicar melhor é uma jornada diária. Mesmo eu que trabalho com comunicação há 10 anos, cometo erros. Em vários momentos eu falo demais sobre o que eu não devia. Eu deixo quem está me ouvindo entediado. Eu falho em definir objetivos claros para as minhas falas ou textos. Mas o importante é manter em mente o objetivo de falar demais de forma positiva. Então deixe as antenas ligadas para o seu comportamento e aprenda com seus erros. E aí você vai buscando melhorar constantemente. Com um pouco de dedicação, dá para ter uma comunicação mais eficiente e falar demais de forma positiva.
E segunda coisa, se você acha que você já fala demais de uma forma positiva e mesmo assim é julgada, criticada e menosprezada por isso, entenda, o problema não é você. A sociedade não costuma ser justa com as mulheres. Ai, papo de feminista, mimimi. Gente, é só abrir os olhos, olhar ao seu redor que você enxerga isso. Isso não significa que você deva se podar para caber na caixinha na qual querem te enfiar. Isso significa que você deve aceitar que você não é o problema, aprender a se comunicar cada vez melhor, continuar falando demais de forma positiva e mandar pra pariu quem implica com o fato de você ser uma pessoa que fala demais. Faz sentido pra você? Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder os novos conteúdos de comunicação que vem por aí.